Um homem e também duas mulheres foram feridos a tiros agora há pouco no bairro Independência. Carolina Barros está lá, está acompanhando a situação e vai trazer todos os detalhes pra gente. Olá, Carol, seja bem-vinda, boa noite pra você. O que aconteceu aí na cidade, hein? Boa noite, Lúcio, para você e para quem nos assiste no Cidade Alerta Minas. A situação aqui em Araguari agora é de buscas. Buscas pelo atirador ou pelos atiradores que deixaram 3 pessoas feridas. É um jovem de 20 anos, uma mulher de 46 e a outra que nós ainda não temos a idade dessa terceira vítima. Mas o fato é que o jovem está bastante grave, inclusive ele precisava ser transferido para um atendimento mais especializado na cidade de Uberlândia, mas isso ainda não foi possível justamente porque o quadro de saúde dele é considerado bastante grave. A situação foi no início da tarde, era por volta de 1h50 da tarde, quando Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados na Travessa 1. A Travessa 1 fica no bairro Independência e lá havia 3 pessoas baleadas. Esse jovem de 20 anos que tomou um tiro na cabeça, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o estado de saúde dele é considerado bastante delicado. Uma mulher de 46 anos que teve uma perfuração que atravessou a barriga dela, saindo pelas costas, e a outra mulher teve um tiro no braço e um tiro na perna. 2 vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, a terceira pelo SAMU. Todos os 3 levados para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento aqui da cidade de Araguari, onde nós estivemos. Conversamos com algumas pessoas ligadas à família que disseram que o estado de saúde do rapaz estava tão grave que a própria ambulância do SAMU iniciou o trajeto, a transferência dessa vítima para um pronto-socorro da cidade de Uberlândia para um atendimento especializado, mas antes de chegar na metade do caminho, a saturação dele teria baixado muito e foi preciso, eles optaram como segurança para cuidar melhor dessa vida, retornar para a cidade de Araguari. Nós, inclusive, registramos pelas lentes do João Batista, nosso repórter cinematográfico, o retorno desse jovem até a UPA, uma situação que causou bastante tristeza aos familiares que estão ansiosos, pela recuperação dele para um atendimento que garanta a vida dele, já que o estado é considerado bastante grave. A mãe dele também estava lá no local, a gente não chegou muito perto nesse momento, inclusive eles estão muito nervosos com toda a situação, mas ela também estava baleada na perna e no braço, estava lá aguardando por notícias do filho, e a terceira mulher que levou um tiro na barriga estava passando por alguns exames, mas as 2 mulheres estavam conscientes, estavam com boa fala, ou seja, estavam orientadas conforme a linguagem do Corpo de Bombeiros e elas não correm risco de morte, ao contrário do jovem que infelizmente está lutando pela vida. Então é uma situação que ainda é investigada pela polícia. Nós estamos aqui em frente ao batalhão da Polícia Militar de Araguari para colher mais informações, inclusive uma viatura acaba de chegar no local e a gente vai tentar conversar com eles, porque o que foi nos passado até o momento, de acordo com o tenente que está chefiando essa ocorrência, é que o caso está sendo registrado a princípio como lesão corporal. A gente vai tentar entender de fato o porquê dessa qualificação. E as viaturas estão nas ruas, viu? Estão sendo feitas buscas, tem câmeras de segurança lá no local que nós conseguimos inclusive registrar a situação lá, mas nós não tivemos acesso a essas imagens. A população está bastante assustada, os moradores ali da Travessa 1 e das 2 ruas adjacentes preferiram não falar a respeito, estão muito assustados realmente. E lá no local o que nós conseguimos encontrar? Uma situação de um cenário realmente de violência de quem foi baleado. Há uma calça jeans que muito provavelmente foi cortada pelos socorristas para que pudesse ser feita a imobilização e os primeiros socorros ali no local, calça com muito sangue, assim como uma jaqueta também, uma blusa de moletom também com bastantes manchas de sangue. Então é um cenário que realmente assusta muito, uma tripla tentativa de homicídio então registrada, já que 3 pessoas foram baleadas. Agora o contexto disso tudo ainda está sendo investigado. A inteligência da Polícia Militar tenta levantar mais informações para saber o que pode ter causado isso, o que pode ter motivado esse crime tão cruel que deixou inclusive uma pessoa em estado bastante grave com um tiro na cabeça.
mas nós ainda não tivemos acesso. Segundo a família, segundo os parentes que estavam lá na UPA de Araguari, eles não têm ideia do que pode ter motivado isso, já que as vítimas, a princípio, não teriam nenhuma rixa, nenhuma desavença com alguém que pudesse ter motivado que eles fossem alvos de tiros. Então, olha, a situação aqui de início é essa. A gente tenta mais informações agora com a polícia, que já chegou aqui no local, a gente vai tentar, e o Corpo de Bombeiros, que informou que todo esse atendimento foi prestado ali no local com bastante urgência. Afinal de contas, estávamos falando de pessoas que levaram tiros, então eles foram levados com urgência para a UPA, foram atendidos, e esse jovem de 20 anos apenas e que aguarda uma possível transferência para Uberlândia para ser atendido ou no pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia ou no Hospital Municipal, enfim, um atendimento que seja mais direcionado para esse tipo de ferimentos. A gente está de olho por aqui, Lúcio, a gente aguarda mais informações e daqui a pouquinho a gente volta falando com a Polícia Militar. Certo, Carol, obrigado pelas informações. A nossa repórter Carolina Barros está em Araguari, cerca de 30 quilômetros aqui de Uberlândia. Lembrando, hein, agora à tarde, 3 pessoas baleadas. Imagine você, uma cidade como Araguari, que tem em torno de 120 mil habitantes, o susto desses moradores, porque cerca de um mês foram 5 homens mortos em um posto de combustíveis. Lembram disso? Então agora mais tiroteio na rua, mais troca ali, mais disparos de arma de fogo, na verdade. Quem são esses homens que balearam essas 3 pessoas, 2 mulheres e um rapaz, hein? Quem são? A polícia está na caça. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a fazer conexão em Araguari e vai trazer mais informações sobre esse caso, porque olha, a situação é complicada por lá, a população está muito assustada com relação a isso tudo que está acontecendo lá na cidade. Pense você, hoje, em plena luz do dia, de repente uma pessoa, não sabe ao certo quantas, que atiraram contra essas 3 que estão aí no hospital, uma em estado gravíssimo, conforme trouxe a Carol, e ela está conversando com a polícia agora. A motivação, a possível causa de tudo isso, e atualizar também o estado de saúde dessas 3 pessoas que podem ser da mesma família, a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui no Cidade Alerta para você. Araguari, hein? Aqui do ladinho de Uberlândia, e de repente vários pipocos, vários disparos de arma de fogo à tarde, muita gente assustada por lá. Daqui a pouquinho então a gente volta ao vivo, tá certo? Uma das vítimas baleadas dessa tarde em Araguari morreu, e foi agora há pouco, porque nós entramos no início do programa com a Carolina Barros, direto de lá, que está acompanhando essa situação de crise, e até então ela estava aguardando o resultado ali, as novidades, e agora parece que já tem atualização, né? Infelizmente esse jovem não resistiu, né, Carol? Infelizmente, Lúcio, inclusive a Polícia Militar, que realiza diligências durante toda essa tarde, desde quando foi acionada por volta de 1h50, esteve na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, também para saber mais informações e, infelizmente, constatada a morte do jovem de 20 anos. E olha, ele que não tinha ligações com criminalidade, viu? A gente já adianta. Mas a gente veio falar ao vivo com o sargento Adailton, da Polícia Militar de Araguari, ele que é um dos comandantes que está nessa ocorrência desde o início da tarde. E a gente precisa saber mais a respeito disso tudo, afinal de contas, até a própria população de Araguari quer entender o que aconteceu. Mas, por enquanto, subtenente, a polícia ainda trabalha nesse caso, não é isso? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Por volta de 14 horas fomos acionados no bairro Independência, onde deparamos lá no local com 3 vítimas, 2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, todas 3 alvejadas. E de imediato a gente acionou o SAMU, o Corpo de Bombeiros, que fez a remoção deles para a UPA. A autoria a gente ainda não tem, né? Só sabe que era de 3 a 4 indivíduos em um Celta de cor prata. E esse Celta, logo em seguida, depois de uma meia hora do ocorrido, ele foi incendiado na zona rural aqui da cidade de Araguari. Então é um crime que já tem evidências, a polícia já tem pelo menos uma direção, né, para seguir. É claro que nesse momento a gente não fala, né, todo o teor do que já foi apurado, justamente para não atrapalhar as investigações, mas o que se tem nesse momento é que não era só um atirador, então. Não, com certeza, era mais de 2, né? Testemunhas informaram lá até 3, e estão sendo feitas diligências desde do momento que aconteceu, e não para. A gente está na captura aí para ver se ainda hoje consegue chegar à autoria desses indivíduos.
Com relação ao projétil, já foi identificado qual seria esse calibre? Não, a perícia ainda está sendo feita, a perícia foi acionada no local, recolheu as cápsulas, né? E ainda está sendo feita a perícia. Agora vamos falar das vítimas, né? Infelizmente o jovem de 20 anos, o senhor mesmo esteve lá na UPA, confirmou a morte dele? Confirmou, infelizmente ele foi alvejado 4 vezes, né, na cabeça, nas costas e no peito, na clavícula. Ele faleceu. 20 anos. Uma senhora foi encaminhada para a UFO, né, de Uberlândia, com também estado bastante grave, está até com dreno no pulmão, foi vítima também com tiro nas costas, e a outra, a mãe desse jovem que faleceu, já foi liberada. Tem informações sobre passagens policiais dessas vítimas? Então, esse fato ainda está sendo apurado ainda, a princípio as 2 vítimas têm passagem por tráfico e o rapaz ainda está sendo apurado. Perfeito, a gente agradece então o subtenente falando conosco e principalmente porque é uma situação que chama muita atenção, porque a gente está falando de estatística que aumenta o número de homicídios registrados na cidade, mas a gente também está falando de vidas, né? Com certeza, mas a Polícia Militar está diuturnamente, né, trabalhando em prol da segurança pública. Perfeito, obrigada, subtenente Adailton falando conosco aqui ao vivo no Cidade Alerta Minas, atualizando então esse dado que infelizmente a gente não gostaria de falar, né, que é a morte de uma dessas pessoas e que a princípio não foi identificado nenhum envolvimento dele com criminalidade. Tudo está sendo levantado ainda, principalmente para se entender o contexto disso tudo, por que isso aconteceu, mas olha só que fato relevante que a polícia já descobriu. O veículo utilizado, tanto no momento do crime quanto na fuga desses criminosos, foi incendiado, possivelmente para apagar algumas evidências, mas a polícia tem todo um trabalho de inteligência, a gente confia que em breve vai haver identificação. Só fazendo mais uma pergunta aqui rapidamente, se o senhor me permite, lá no local tem algumas imagens que possam reforçar, imagens de segurança que possam ajudar nesse trabalho? Não, eu creio que nesse momento não. Como foi bem mais cedo, né, o local provavelmente já foi desfeito e imagens do local realmente a gente não tem. Câmeras de segurança? Não, a gente ainda não conseguiu, ainda está buscando essas imagens ainda. Perfeito. A gente agradece mais uma vez, excelente trabalho da Polícia de Araguari. Eu volto aí com você, Lúcio, infelizmente confirmando um assassinato e 2 vítimas baleadas, sendo que uma delas ainda está em estado grave em Uberlândia. Volto com você. Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações. Está ali, gente, a forma como esses bandidos agiram com requintes ali de execução, em execução. Pelo menos a forma ali. Depois atearam fogo no carro, tudo para destruir provas. E eles já sabiam que alguém ia declinar e ia contar à polícia que eles de fato estariam com esse Celta. Aí destruíram as provas, outros criminosos, possivelmente, ou eles mesmos, deixaram um carro, outro carro para fuga em um local ermo e já mudaram de automóvel, já estão em outro ponto. Mas acredito que a polícia deve ter acesso a imagens lá em Araguari para poder chegar a esses suspeitos. Segundo ali o subtenente Adailton, pelo menos 3 pessoas estariam envolvidas. E como ele falou ali, as cápsulas, não tenho dúvidas de que esses suspeitos estariam usando pistola. Então, possivelmente todos armados, atiraram várias vezes e nesse rapaz tiros na cabeça, na região ali do peito, claro, para executar mesmo, sem dó e piedade. E agora, infelizmente, mais uma pessoa acabou morrendo. Carol está em Araguari, tão logo ela tenha novidades, agora há pouco trouxe muita coisa pra gente, enriquecendo um pouco mais a informação para você que acompanha o Cidade Alerta, para grande audiência também em Araguari, nesta noite, para saber o que aconteceu na cidade. Então daqui a pouco tem mais informações para você, direto de lá. Olha o momento ali em que uma das vítimas era socorrida pelos atendentes ali do SAMU, levadas até o hospital. Então tá aí, então. As informações para e passo, tão logo elas vão acontecendo. É ao vivo, hein? Ao vivo, as imagens anteriores. Essa foi agora à tarde, mas anteriores, a Carol com o subtenente, tudo ao vivo para você saber de fato o que acontece aqui na nossa região do Triângulo Mineiro.